Não era nada... Deixa eu contar um pouquinho pra vocês, já que vocês estão aqui, da minha vida na Romênia. Já me pediram pra contar, né? Então, assim, eu não sou brasileira, eu sou nascida na Romênia. Eu vim pra cá quando eu era criança com os meus pais, porque meus pais queriam fugir do comunismo. Por que fugir do comunismo? Porque meu pai, ele tinha uma pretensão de ser alguém na vida. E lá, na Romênia, não existia isso. Ele até tinha conseguido um cargo de chefia numa fábrica que ele trabalhava. Ele tinha conseguido um cargo, mas ainda assim ele não ganhava o suficiente. Ganhava muito pouco, o salário era muito baixo. Então ele queria uma vida... Ele sempre sonhava com uma vida diferente, mas ele nem sabia que existia o Brasil, nem sabia que existia uma vida diferente. Até que um tio meu viajou pra cá, veio pra cá. Aí meu tio foi preso, porque ele veio como... ele não veio autorizado, né? Ele veio fugido. Ele foi preso, ele já não tinha uma perna, porque ele perdeu quando ele era jovem, quando ele correu atrás do trem lá na Romênia. E daí, quando ele foi preso aqui, a perna dele gangrenou, e daí ele tinha diabetes, e deu complicação, enfim, sofreu um monte. É meu tio-avô, é irmão da minha avó. E daí ele mandou uma carta pra minha avó, e a carta passou, porque lá na Romênia antigamente, eles tarjavam, eles abriam as correspondências, e eles colocavam tarja preta, assim, colocavam, né, tampavam a parte que não era para as pessoas lerem. E essa carta passou, eles não tarjaram, e meu tio contava como que era aqui no Brasil. Ele contava que tinha feira, que você podia escolher as comidas, que tinha tomate. Nossa, eu não esqueço desse negócio do tomate, que ele falava tomate, que tinha, assim, abundância. Porque na Romênia, naquela época, né, 50, 60 anos atrás, era difícil, né, gente? A comida era escassa, era fila para pão, fila para leite, não era uma coisa assim como é hoje. E nunca foi, né? Porque até comunista não tinha variedade, não tinha opção, você não podia escolher, você não podia comprar, ter mesa farta, você não podia crescer, você não podia ter seu próprio negócio, todos os negócios eram do governo, né? Então, tinha todo esse contexto. E daí quando eles leram, meu pai e minha mãe, quando eles leram essa carta, quando eles conseguiram ler e ver que aqui tinha tudo isso, que meu tio tinha progredido, que ele tinha conseguido abrir moro no Brasil. Não sou brasileira. Eu sou romena, sou nascida na Romênia. Mas eu me naturalizei brasileira no ano de 2000. Então, há 26 anos que eu sou naturalizada brasileira. E moro aqui no Brasil. E quando meus pais viram que poderiam vir pra cá e ter sucesso, né, conseguir uma vida boa, eles vieram. A Romênia é boa, então. Tô contando como que ela era há 60 anos atrás, tá? Hoje ela não é mais comunista, hoje a Romênia, né, é um outro sistema de governo, então é bem diferente, nem se compara. Eu não saberia te dizer como que é viver lá hoje, porque a referência que eu tenho, por exemplo, meu tio, que ainda é vivo, que mora lá, ele tem saudade do comunismo. Porque ele se acostumou naquele sistema. Ele viveu a vida toda dele lá. Enfim, meu pai quis fugir de lá. Então, são questões aí variadas. Mas aí quando meu pai percebeu que ele podia ter uma vida diferente, que ele podia realmente crescer, que ele podia, né, de repente ter um negócio dele, nossa, ele ficou tão encantado, que ele pediu autorização pro governo para vir para cá. Só que essa autorização demorou 3 anos, demorou. Eles não davam autorização assim na hora, sabe? Deixa eu ver. Estão amando você contando essa história. Ah, que bom. Que bom que você tá amando. Estou amando. Ai, não consigo ler nem com óculos. Então, aí ele pediu autorização e eles contaram. Meu pai já é falecido, né? Mas eles me contaram que quando ele pediu essa autorização, ele trabalhava só tinha uma fábrica na Romênia,
uma única fábrica de tecidos e a maioria das pessoas trabalhava lá. E meu pai trabalhava lá, ele era um chefe de seção, de tinturaria de tecidos. E mesmo assim descontente, porque ele tinha ambições, ele queria ser melhor, ele queria crescer, ele queria melhorar de vida, né? Ele tinha esse sonho. E quando ele pediu essa autorização e as pessoas disseram dentro da fábrica que ele trabalhava que ele tinha pedido para sair, começaram a chamar ele de traidor, que ele estava traindo a pátria, que ele não merecia ficar ali, sabe? Então, assim, foram desumanos com ele, com meu pai e com a minha mãe. Trataram eles muito mal. Mas depois de 3 anos, a autorização saiu. E daí a gente veio pra cá. Peraí que eu não consigo falar. Senão eu vou borrar. Esse lápis aqui eu achei incrível. Então, assim, humilharam eles em público. Falaram, traidores, não sei o quê. Mas, enfim, eles estavam decididos que eles iam vir e assim fizeram. Vieram pra cá. Viemos, né? Nossa família veio. Só que chegou aqui, eles não sabiam falar português. Então, eles acabaram virando funcionários da empresa do meu tio. Ficaram 2 anos lá. Assim, com desentendimento, porque vocês sabem como que é trabalho em família, né? Não é fácil, não é fácil. E se desentenderam, brigaram. Meus pais se sentiram, assim, meio que... Como que eu posso usar a palavra? Sabe, meio que se aproveitaram deles, eles sentiam isso para trabalho, por troca de comida. Então, depois que meu pai conseguiu aprender o idioma, ele conseguiu um emprego, e daí que ele conseguiu fazer a vida dele aqui, no Brasil. E aí ele conseguiu comprar uma casa, ele tinha, assim, muito trauma, porque na Romênia os apartamentos eram muito pequenos naquela época, gente. Tudo que eu falo é relacionado a 60 anos atrás, tá? Então, não é uma coisa de hoje, não tô falando da Romênia de hoje. Tô falando de como era há 60 anos. E 50, vamos colocar assim, que eu tenho 57, né? 56, vou fazer 57 mês que vem. Então, na verdade, dá pra falar de 50 anos, né? Tá atrás. E era assim que era na Romênia. E os meus pais contavam que lá, se você tivesse um apartamento maior, eles enfiavam 2, 3 famílias no apartamento, morar junto. Eles não deixavam você morar num lugar maior. Todo mundo tinha um cubículo para morar. A comida era escassa, era fila. Cada um recebia um valezinho para um leite, um valezinho para ir pegar pão para a família. Sabe, eles contavam assim, não existia variedade, não existia frutas, verduras à vontade, você não podia escolher. Não era assim, né? Era bem diferente, era muito limitado, era muito triste. Qualquer pessoa ganhava o mesmo salário, seja um motorista ou um médico, o salário era o mesmo. Então acabou que isso eu sei que até hoje existe a cultura da gorjeta para médico. Porque daí, como tanto faz você ser médico ou você ser, sei lá, qualquer outra coisa, professor, você ganhava a mesma coisa, as pessoas meio que obrigavam você a pagar um extra pro médico, sabe? E até hoje é assim. Meu pai, quando ele teve câncer, ele tratou na Romênia, não porque ele foi pra lá tratar, não, mas porque ele estava lá passando um tempo com a minha mãe, eles foram pra lá. Eu sempre trabalhei 3 períodos e eu paguei pra eles, eu pagava sempre que eu podia pra eles irem pra Romênia, passar um tempo lá com os familiares e pra distraírem, né? E ele estava lá quando ele descobriu o câncer. Ele caiu na rua porque perdeu o movimento das pernas, ele teve mieloma múltiplo e daí estourou um tumor na coluna dele. E daí ele caiu e ele teve que ficar lá tratando. Não tinha como ele... O que é isso, telefone? É telefone? Por que telefone? Não tinha como
minha mãe cuidar dele sozinha, né? Porque ele era muito pesado. Enfim, acabou que ele ficou lá 1 ano e meio tratando e eu tive que pagar um monte de gorjeta para os médicos, porque não tinha como não pagar. Então ela me explicava assim, ela dizia, olha, não custava, porque ia pelo governo, eles eram atendidos pelo governo, mas tinha que pagar um extra pro médico, e não era um extra pequeno não, sabe? Era um extra grande. Mas isso, gente, porque lá era comunista e porque todo mundo ganhava o mesmo salário. Agora, não justifica aqui no Brasil, porque eu tive que fazer minha cirurgia, que eu tive um nódulo aqui no rosto, eu tive que operar em São Paulo, porque foi o único médico que não quis me cobrar por fora do meu plano de saúde. Então, assim, não justifica aqui no Brasil começarem com essa cultura de, eu fui em vários médicos aqui, vou falar que vários me falavam assim, mas essa cirurgia não dá pra fazer sem cobrar pelo menos 6 mil por fora. Como assim? Né? Então já ganha do plano de saúde, ainda tem que ganhar mais 6 mil de mim. Era 10 mil, 6 mil, era cada valor assim absurdo, sabe? E a gente não tem, né? Eu só tenho plano de saúde porque é da escola onde eu trabalho, eu sou professora. Então, a cultura da Romênia era uma, a cultura aqui é outra. Mas hoje, mesmo a Romênia não sendo mais comunista, continua sendo assim. Continua sendo essa coisa de pagar. Deixa eu ver se ficou bom. De pagar a gorjeta para médico. Então pense, né? Tem que pagar até hoje. Quer dizer, até hoje eu não sei. Alguns anos, 10 anos atrás foi quando meu pai faleceu, tinha que pagar. Hoje eu não sei dizer, porque daí eu não tenho mais experiência, não tenho mais contato com pessoas na Romênia. Meus familiares todos já não estão mais vivos, né? Não tenho família aqui, os que estão vivos eu não tive contato, não cresci junto da minha família, então não tenho essa proximidade. Então é isso, começamos falando sobre Félia e terminamos falando sobre Romênia. E é isso, gente, eu vou parar por aqui a live, agradeço quem tá aí, não vi perguntas, vi número de telefone, não entendi por que tem número de telefone, né? Tem gente que deixou um monte de número de telefone aqui, faço chamada... E vídeo, o que é isso? Essa Marjorie, gente do céu. Tá, enfim, agradeço a companhia de vocês, agradeço, desculpa se eu não li aqui os comentários, mas é porque eu não consigo ler sem óculos. Então, um beijo e até a próxima.